Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre o Santander, que divulgou os seus resultados e dessa forma, então, o lucro veio diferente um pouco do esperado, então a gente tem que reprojetar quais são, então, os novos indicadores do Banco Santander. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação e também não deixa de seguir a gente no Instagram Dividendo Inteligente. Temporada de balanço nas empresas, a gente sabe que trimestralmente as empresas sempre divulgam então seus balanços e dessa forma então trimestralmente, conforme as empresas vão mostrando seu resultado, a gente vai remanejando o dividendo, porque o dividendo é parte do lucro. Se a empresa reporta mais lucro ou menos lucro, isso acaba afetando o dividendo, como é o caso do Santander. Por isso aqui também eu estou na plataforma do AGF+, e ela está em constante atualização, então justamente para ter então essa dinâmica do resultado das empresas. Então a gente nota aqui que em relação ao Banco Santander, a gente teve aqui um lucro abaixo do esperado, um pouco abaixo do esperado, era esperado mais de 4 bi, veio 3,8 bi mais ou menos, então veio um bom lucro, mas um lucro abaixo do esperado. Então a gente tem que remanejar, reprojetar os dividendos. Dessa forma, agora a gente vê, primeira coisa, SAMB3, ou seja, as ações aqui ordinárias de Santander, está valendo muito mais a pena que as ações preferenciais de Santander, porque você nota que as ações ordinárias estão com dividend yield de 7,44%, enquanto a preferencial está com dividend yield de 6,78%. Então notem como é importante também a gente prestar atenção qual é a ação que está mais barata em relação à dividend yield. E se a gente comparar aqui com a Unity, a gente vê também que as ações ordinárias estão também na frente aqui das Units, que estão aqui com 7,1. Dessa forma, então, vamos analisar aqui a melhor ação para dividendos de Santander, que é aqui a SAMB3, então 7,44% de dividendos projetados com um preço teto de 17,5, ou seja, lembrando que o preço teto é o máximo, é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendos, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir, e também gera aqui uma margem de segurança de em torno de 24%. Então deu uma abaixada nesse dividendo, mas ainda é um dividendo interessante, se tratando de um bom banco, um ótimo banco perene, sólido, um banco que tem um payout elevado como o Santander e tem lucros constantes dentro de um setor à prova de bala, como o Barsi diz, como é o setor bancário no Brasil. Outra coisa interessante em relação a Santander é a frequência de dividendos, a frequência que é tão necessária para ter sempre dividendo caindo na conta, reaportar em oportunidades, aumentar nossa bola de neve, fazer nossa bola de neve girar. Você nota que o Banco Santander costuma anunciar dividendo em fevereiro, abril, julho, outubro e dezembro. Então, dessa forma, 5 vezes ao ano você está recebendo um dividendo do Banco Santander e consegue reaportar em oportunidades. Dessa forma, então, o Banco Santander ele consegue unir um bom dividendos com uma alta frequência de dividendos. Então, gosto muito dessa combinação aqui de bons dividendos com boa frequência de dividendos. Vamos dar uma olhada aqui agora em relação a alguns indicadores fundamentalistas do Banco Santander. Você nota aqui que o PL do Banco Santander, se a gente pegar aqui em toda essa janela, só no ano passado a gente teve com o PL, ou seja, o preço sobre lucro por ação do Banco Santander mais barato do que está agora. Então, se a gente pegar o indicador PL, a gente pode estar vendo ainda um desconto histórico no Banco Santander, porque você nota que a gente está em 7,3 e nota em todos esses anos para trás. Nenhum ano a gente teve tão baixo, a não ser 2021. Então a gente pode estar sim com um desconto histórico aqui que está sendo apresentado para a gente por esse indicador que é o PL. Se a gente for agora para o preço sobre valor patrimonial, a gente nota que também está com um desconto histórico, está abaixo de 1. Lembrando que abaixo de 1 é como se não existisse risco, porque se a empresa fechar capital, basicamente você recebe seu dinheiro de volta e ainda sai no lucro. É como se comprasse uma nota de 100 por R$ 98. Isso que significa que esse preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, a empresa está sendo negociada abaixo do seu patrimônio. Então a gente nota que desde aqui de 2013 a gente não tem aqui um preço sobre valor patrimonial tão baixo aqui no Santander como a gente está tendo agora. Você nota que muito claramente que o Santander raríssimas vezes trabalha com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. A última vez que isso aconteceu foi aqui em 2013. Então, realmente, tanto pelo preço sobre valor patrimonial, como aqui também pelo PL, Santander
pode sim estar mostrando um desconto histórico para a gente. Notem também outra coisa bem interessante, que é o indicador de crescimento. A gente nota aqui que em crescimento, o Santander ele está crescendo uma taxa composta nos últimos 5 anos de lucro aqui mais de 14%. Então engana-se quem acha que os bancões não crescem, que os bancões já estão estagnados. Muito pelo contrário, a gente nota que Santander está crescendo e até uma excelente taxa aqui, quase 15% de crescimento dos lucros. Então mais um ponto positivo aqui no Banco Santander. E vocês notam aqui na política de dividendo, a gente já viu que tem uma frequência elevada em Santander, mas outra coisa muito positiva é o pagamento rápido. Então a Datacom, vocês notam aqui, 21 de outubro, você recebe um mês depois. Então no máximo um mês depois o dividendo já está na sua conta. Tem empresas que demoram 6 meses, 1 ano para pagar, demora muito para receber o dividendo. Não é o caso do Santander, que além da alta frequência ainda paga rápido os dividendos. Então isso é muito positivo. Vocês notam que a média do Santander é sempre trabalhar aqui com payout em torno de 50%. Isso também é um payout bem elevado aqui, se a gente comparar com outros bancos, então bem positivo também aqui no Banco Santander. E eu também gosto sempre de mostrar aqui a parte dos lucros, para a gente ver que se trata de uma empresa perene, uma empresa sólida, uma empresa que dá lucros constantes e bilionários desde 2012, aqui pelo menos 5 bi de lucro. No ano passado deu 15,5 bi de lucro, então realmente é uma empresa que lucra muito, lucros bilionários. E se a gente pegar então os 3 trimestres desse ano, você nota que no primeiro trimestre 3,8 bi, no segundo trimestre 4,1 bi e agora no terceiro trimestre 3,4 bi. Então veio abaixo do esperado, só que vocês notam que está lucrando constantemente mais de 3 bilhões. Aí o Banco Santander vai ter mais um ano aí acima de 10, 12 bilhões de lucro. Então realmente uma empresa sólida e perene. A gente continua aqui com o Santander em carteira. Vocês notam que atualmente a gente tem aqui 700 unidades, que dá em torno aqui de R$ 10.000. E notem que o nosso preço médio é 13,71. A gente está ganhando então 282 com a cotação, só que a gente não liga para a valorização da cotação. O que a gente liga mesmo são os proventos recebidos. Então vocês notam aqui, pagamentos recebidos, já recebemos aqui R$ 226 de Santander. Isso dá um yield on cost de 2,36%, é baixo ainda, mas porque a gente tem comprado Santander recentemente. A gente não está um ano ainda com o Santander para a gente ver o real yield on cost aí em relação ao banco. Então me diz aí, você tem Santander, você está de olho nessa empresa? E também deixa seu like, ativa a notificação e caso queira testar grátis a plataforma do OGF+, por 7 dias e já ter aqui dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente e outras funcionalidades que ajudam muito na sua tomada de decisão, se quiser testar grátis por 7 dias, o link está na descrição do vídeo e salve Clube do Dividendo Inteligente.